Charles aqui de novo. Então, voltando para a escrita da revisão de literatura, agora eu quero mostrar a parte de concatenação, né? Como é que a gente organiza aquelas leituras para fazer sentido para o leitor. Lembra que no último vídeo a gente coletou artigos, a gente leu artigos, agora a gente quer entender como é que a gente transmite isso para o leitor. Eu queria trazer um ponto para vocês que quando a gente apresenta algo para o leitor, a gente está basicamente seguindo dois padrões de escrita. Em geral, dedução ou indução. Tá? Quando a gente está falando de dedução, a gente está falando de como é que conceitos são concatenados. Eu tenho uma situação, eu tenho um problema, eu tenho uma pergunta, eu tenho um pressuposto, eu tenho um outro pressuposto, eu tenho uma hipótese. Então, a dedução ela funciona muito como uma cadeia de ideias, começo, meio e fim, que leva a algum tipo de conclusão. Tá? A indução já é um pouco diferente. A indução ela tenta enxergar padrões. Ela não está tão interessada em concatenação de ideias, ela está mais interessada em verificar se aquilo que existe na realidade, como é que a gente dá sentido para aquilo que existe na realidade. Tá? Então, vocês estão vendo que enquanto a dedução traz uma cadeia lógica, a palavra lógica é muito importante, na parte de indução, o que eu estou interessado em verificar é se aquilo que eu percebo da realidade no seu agregado leva para alguma direção. Tá bom? A minha sugestão é que a gente use a literatura para ambos, tanto para dedução quanto para indução. Eu sugiro que qualquer artigo que a gente escreva, a dissertação de vocês, combine essas duas coisas. Tá? Por quê? Quando a gente vai, por exemplo, apresentar uma hipótese, a gente vai mostrar isso a partir de dedução. Só que quando a gente vai tentar mostrar para o leitor se outras pessoas estudaram aquele tema ou estudaram aquela hipótese ou aqueles elementos que levam à hipótese, a gente vai tentar mostrar por indução, o que já foi observado na realidade. Essas duas partes, elas são complementares, elas não são excludentes. Às vezes tem gente que mistura os dois, né? Às vezes apresenta um conceito, uma ideia, um pressuposto A na cadeia de dedução e embute ali alguns exemplos que já foram verificados na realidade. Isso também é possível. Depende muito do journal onde vocês querem publicar, depende muito do orientador ou orientadora de vocês, como é que gosta de apresentar essas ideias, mas é interessante pensar que essas são formas distintas de apresentar ideias e são formas distintas de persuadir o leitor. Vamos olhar um pouquinho para como é que a gente organiza a nossa literatura, nossas referências, para facilitar a dedução. Então, eu acho que uma coisa importante, abrir um parênteses aqui, é muito comum para o pessoal que está começando uma pesquisa acadêmica pela primeira vez, ler um monte de artigo, fazer uma série de resumos, pôr os resumos no Word, e na hora de escrever a dissertação vai lá e cola esses resuminhos, né? Para mais ou menos ser um mosaico de ideias. Pessoal, isso não funciona. Tá? Isso não funciona por várias razões. Para quem está lendo, fica muito chato de ler esses resuminhos. Por quê? Porque não está concatenado, né? A gente não consegue nem ver um padrão, nem ver uma concatenação lógica de ideias. Então, para quem lê, fala assim, tá bom, para onde que a pessoa quer chegar? Citando Silvio e Souza, citando esse aqui, tá, e daí? É o leitor que tem que fazer esse caminho das pedras, fica um pouco difícil de ler. Né? Então, a minha sugestão é usar esse quadro, foi sugerido pela Huff. O que esse quadro traz? Então, imaginem que vocês estão lendo os artigos, estão fazendo resumos. Esses artigos, eles estão trazendo conceitos. Então, talvez o artigo 2 traga o conceito A, o artigo 1 traga o conceito B e C,
né? O artigo 2 vai trazer o conceito B também, e assim por diante. A revisão de literatura, quando vocês escrevem ela de uma forma dedutiva, vocês não estão relacionando os artigos, vocês vão estar costurando conceitos, né? É muito mais importante esta parte aqui de cima, da horizontal, do que a parte vertical. Vocês vão falar assim, olha, dado um pressuposto A, que foi dito por esse cara, e B, que foi dito por esses 2 artigos, e C, que é corroborado por esses 2 artigos, então temos D e assim por diante. Vocês vão apresentando ideias, a concatenação de ideias, e vão suportando essas ideias com os artigos que vocês leram, tá? Desta forma, facilita bastante a escrita de um encadeamento de ideias. Aqui também, também é importante mostrar para vocês que com isso a gente consegue escutar a voz de vocês, a narrativa de vocês, o pensamento de vocês. Isso que ganha mais força e mais relevância quando a gente lê o trabalho de vocês. Vocês não ficam presos aos artigos que vocês leram, né? Ao ler os artigos que vocês leram e trazer os artigos que vocês leram, esses artigos servem à narrativa que vocês estão construindo. Tá? Isso que é o mais importante. A gente não quer resuminhos do que vocês leram, a gente quer uma narrativa com começo, meio e fim de vocês, né? Que seja apoiado pelos artigos que vocês leram. Tá bom? Deixa eu limpar os meus desenhos aqui. Agora, eu queria mostrar o outro estilo, o estilo de indução, né? Então, uma coisa é eu escrever mostrando uma concatenação de ideias. Outra coisa é falar assim, bom, agora que eu tenho algum tipo de hipótese de pé, sei lá, o que eu sei sobre a realidade, né? O que será que já foi pesquisado sobre essa hipótese, ou um pedaço da hipótese? Então, assim, tudo bem, eu posso colocar uma série de artigos, mostrar como é que foi feito os estudos, com quem, e se corrobora ou não corrobora, de repente, a hipótese que eu quero testar. Então, por que é bacana isso? É uma outra forma de persuadir o leitor. Eu estou dizendo, olha, vamos supor que eu volto no exemplo do Williamson. Tem testes, o Williamson sugeriu que tem governança através de hierarquia ou de mercado. Vamos olhar para os estudos que já tentaram testar isso? Então, de repente, tem estudos que estão falando, olha, este falou que sim, hierarquia e mercado. Esse outro sim. Opa, esse aqui está trazendo um negócio novo. Tem um joint ventures que não se encaixa nem em mercado e nem em hierarquia. Então, vocês estão listando os estudos e aí, a partir disso, vocês podem dizer, olha, número 1, o que a gente sabe dos estudos empíricos não é conclusivo, pode ser que leve para um lado, pode ser que leve para outro, e tem fenômenos que não são cobertos pela teoria. Então, vocês estão vendo que isso também serve muito para motivar uma pesquisa, né? Se eu tenho algum tipo de padrão, ou falta de padrão, alguns achados dissonantes, vocês podem muito bem dizer, olha, isso justifica fazer novos estudos para tentar trazer um pouco de explicação por que os achados vão para lados distintos. Tá? Para quem faz pesquisa quali, isso aqui também é uma forma interessante de motivar uma pesquisa. Né? Alguém pode dizer, olha, eu não tenho nenhuma hipótese, eu não tenho a parte dedutiva. O que eu tenho são uma série de estudos anteriores que mostram contradições. Logo, acho que vale a pena fazer uma pesquisa que aprofunde um pouco o que está acontecendo. Tá bom?